Gustavo Cruz, estrategista da RB Investimentos. Seja sempre bem-vindo aqui ao nosso estúdio, Gustavo. Bom dia. Bom dia aqui para a equipe do MBC. Eu que agradeço estar aqui presente novamente. Vamos lá falar sobre esse mercado na expectativa dessa ata do Fed, né, Gustavo? Deve sair logo mais à tarde. Mas para os analistas, né, os analistas já têm dito que essa visão da reunião do Fed pode estar um pouco defasada, sem capturar os dados do CPI e do PPI, além da desaceleração da economia. Quais são as suas expectativas? Assim, essa ata deve trazer esse tom mais dovish mesmo, que foi visto na entrevista do Powell logo depois da reunião? Acredito que a ata deve ser parecida com a última ata, onde eles mencionam que alguns dirigentes estão preocupados com a atividade já desacelerando em algumas partes dos Estados Unidos, enquanto outros dirigentes ainda ficam incomodados ou ainda entendem que a inflação está em níveis muito altos, com o mercado de trabalho bem aquecido, ou seja, uma divisão claramente no Fed entre aqueles que acham que é necessário levar a taxa de juros para um patamar ainda mais alto e outros que preferem ir com cautela. Realmente tem essa questão da defasagem. Na semana que vem, a gente vai ter uma semana bem parecida. O mercado aguardando dessa vez Jackson Hole, que é aquele evento anual onde se reúne os principais banqueiros centrais e aí sim você tem uma discussão bem franca, bem aberta, com novas ideias, com ideias sobre o que está acontecendo. E aí o Banco Central americano costuma passar bastante mensagem. Agora, Gustavo, falando sobre essas bolsas ainda, né, internacionais, elas estão operando em queda, eu acabei de atualizar aqui essa abertura. Tem uma mistura de expectativa da ata, também tem os dados econômicos na Europa, ainda tem a questão das commodities em baixa, que acabam, claro, segurando um pouco o ânimo dos investidores. Como que você vê esse movimento das bolsas, essa reação dos investidores no cenário? É um cenário ainda mais desafiador, na sua opinião? Isso quanto a lá fora. E quanto aqui ao Brasil, esse Bovespa indo na contramão, descolando, né, do cenário internacional, como que você tem avaliado? Eu acredito que o Ibovespa ele foi na linha de realmente encerrou o ciclo de taxa de juros aqui no Brasil. Se ele parou de subir, empresas de tecnologia, construtoras, varejistas que sofreram no primeiro semestre do ano, elas começaram a andar agora nesse segundo semestre, visto que já encerrou esse ciclo. Encerrado esse ciclo, fica um pouco mais fácil para elas navegarem adiante. O tema lá fora também fica na dúvida. A Europa e os Estados Unidos já estão desacelerando ou não? A China vai ter uma economia mais forte no segundo semestre ou não? Hoje teve notícias da China que eles vão reunir algumas províncias, né, equivalente aos nossos estados, e coordenar estímulos locais para que a economia não freie tanto. Lembrando que essa é a mentalidade do Xi Jinping, que está buscando seu terceiro mandato, de não deixar a economia ir muito rapidamente para um patamar mais baixo. Então sempre fica revivendo um outro estímulo local. Deixa eu trazer aqui o senhor Marco Saravalli para bater esse papo aqui com a gente, junto com o Gustavo. O senhor Marco Saravalli, participe aqui conosco. Sei que você tem perguntas aí para o Gustavo, com toda certeza, a consultoria já está pronta aí para ser feita, né? Bom dia, Gustavo, tudo bom? Bom dia, Marco, tudo bem e você? Tudo ótimo. Aqui presencial fica mais dinâmico, né? Pois é. O Gustavo, acho que começando pelos Estados Unidos, né? O que realmente a gente pode ter de novidades nessa reunião? Eu lembro que alguns anos atrás, vamos pegar até 2019, nessas reuniões, né, anuais, em Jackson Hole, a discussão era justamente inversa, né? Assim, quanto que o Banco Central está errando para cima, ou seja, falava de inflação e nunca veio inflação, nunca veio. Talvez a discussão seja inversa, né, agora, né, nessa reunião. Quanto que a gente tem possibilidade de deixar a inflação correr, enfim, o que a gente espera de impacto, né? Se pode ter mudança, por exemplo, em política monetária, em alvo de inflação, enfim, o que realmente a gente pode ter, principalmente para nós investidores. Será que realmente a curva de juros lá nos Estados Unidos está, né, em compasso de espera para trazer alguma grande, né, talvez vamos ver se boa novidade em relação, porque realmente a gente teve realmente uma curva de juros cedendo, né, nessas últimas semanas, que também tem aliviado um pouco aí essa aversão a risco, né? Eu acredito que o Banco Central americano ele não pode passar uma mensagem nem tão dura muito rápido de que não, vamos ter que subir para 4%, 5%, mesmo que precise fazer isso, porque senão você acaba já freando a economia muito antes do que você gostaria. Ao mesmo tempo, ele não pode passar essa mensagem muito leniente, muito leve de que não, talvez realmente a gente não suba tanto a taxa de juros, porque aí, como você falou, a gente está tendo até esse risco aqui no Brasil. A curva de juros caindo muito, ou seja, precificação de juros nos próximos anos indo para patamares mais baixos, acabam tirando um pouco do poder de fogo da própria alta de juros. Porque a gente pensa sempre, claro, na taxa de juros atual, a taxa de juros hoje é tanto,
Mas uma parte importante do poder da política monetária é o que está sendo precificado adiante. Então, se o Banco Central, por exemplo, do Brasil já encerrou a Selic agora em 3,75, mas o mercado já começa a precificar corte o quanto antes, acaba até demorando mais para chegar ao corte. Parece muito paradoxal, mas é justamente um efeito que o Banco Central não pode deixar chegar na economia real. Tá ótimo. E também em relação aos próximos recados, será que o Banco Central já deve começar a sinalizar, talvez como acho que nas últimas reuniões tem passado um pouco do peso da inflação, começar a colocar um peso muito mais na possível recessão, né? O que se traduz nesse movimento? Até porque fazendo uma associação aqui com os resultados corporativos, que eu sempre enfatizo, a gente teve uma temporada de balanço que veio acima das projeções dos americanos, mas é porque as revisões estão sendo feitas para baixo ainda lá, né? Então, talvez seja esse o indicador, assim, qual que é o tamanho da preocupação. E pelo outro lado, a gente tem ainda sinais que a economia continua muito forte, né? Aqui, certo ou errado, até queria escutar a sua opinião, mas os últimos dados de payroll também podemos já deixar aberto aqui para você discutir, mas veio bem acima das projeções, também mostrando a economia muito saudável por lá, né? Exato, você tem quase 60% dos balanços americanos vindo acima do que era esperado, aqui no Brasil um pouco menos, na Europa até mais, justamente porque acho que teve um excesso de pessimismo em algumas regiões. Sobre o payroll, ele continua mostrando que os salários não param de subir em várias áreas dos Estados Unidos, que ainda faltam trabalhadores, que a proporção de vagas disponíveis para trabalhadores procurando emprego ainda continua próximo a 2, então bem diferente de 10 anos atrás, no qual você tinha uma inflação baixa e você tinha quase 2 trabalhadores procurando uma vaga, mesmo que o mercado de trabalho é aquecido. Agora é um mercado aquecido e ainda muita vaga sobrando para os americanos. Isso vai deixar mais difícil a inflação ceder adiante, principalmente aquela inflação que não está ligada a choques, não está ligada a preço de petróleo, não está ligada a preço de alimentos que estão vindos de fora, porque isso é uma dinâmica interna que não parece realmente chegar a ponto perto do ponto final. Enquanto a economia americana estiver rodando nesses níveis, você ainda vai ter uma inflação acima de 5, 6%, como foi divulgado nos últimos dados de inflação. Se você tirar tudo que é alimento, tudo que é energia, como que está a inflação americana? 5,6, 5,9. Bom, a gente viu também bastante uma movimentação aqui na Bolsa das empresas que divulgaram resultados, né? Essa temporada acabou mexendo bastante com os preços das ações, muitas empresas soltando balanço e a gente vendo também a reação na tela. Como é que você viu essa temporada, Gustavo? Quais empresas chamaram a atenção positivamente e negativamente? Positivamente, eu acredito que as empresas de commodities, acompanhando até o macro mesmo, né, um período de segundo trimestre no qual os preços estavam elevados, então você viu PetroRio, Petrobras surpreendendo com resultados ainda mais fortes do que o projetado. Você teve as empresas de agro mesmo no Brasil tendo resultados interessantes. Os próprios bancos já em linha também, com taxa de juros um pouco mais alta, podendo colocar spreads maiores. Então Itaú e Bradesco foram resultados que me agradaram, embora o Bradesco ainda tenha uma diferença um pouco grande de poucos clientes em alguns itens do seu balanço específicos. Inadimplência subindo menos até do que o projetado, acho que muito a elogiar sobre o trabalho que foi feito nos últimos anos, desde que começou a pandemia de PDD, de provisão para devedor duvidoso, isso foi bem feito e está dando um equilíbrio interessante. No próprio setor, o Santander está tendo um resultado talvez um pouco pior do que o mercado esperado, justamente porque não fez o dever de casa nos últimos anos para ganhar market share. Tem um custo, e esse custo está vindo agora nesse resultado. Um ponto que, eu não sei se o Marco vai concordar tanto comigo, mas é interessante que você vê algumas varejistas, você olha o balanço da Riachuelo, da Renner, e elas foram bem no segundo trimestre. Elas tiveram coleções bem aceitas, tiveram vendas mesmo nas lojas subindo, mas a parte financeira dos resultados foram ruins, você ainda vem inadimplências grandes, ou seja, as varejistas atuando como bancos estão deixando a desejar, o que parece curioso, a gente tem que criticar esse ponto das empresas. Enfim, eu entendo que quando você olha para varejistas mais puras, como o Grupo Soma e como o Arezzo, aí você não tem que olhar tanto, não tem essa parte financeira, tiveram resultados bons no segundo trimestre, em linha realmente com o que foi o período.
Vamos falar um pouquinho agora sobre essa questão da redução do preço dos combustíveis aqui no Brasil, né? Eu trouxe até aqui o relatório atualizado da Abicom, Gustavo, para a gente dar uma olhadinha. Depois de mais essa redução, né, da gasolina, o relatório aqui é do dia 16, tá? A gente tem, do dia 16, uma diferença ainda positiva, na verdade, a gente está acima, 9%, na questão do preço da gasolina. Para poder ficar no 0 a 0 na paridade internacional, teria que ter mais uma redução de 27 centavos. Em relação ao diesel, estamos acima 8% da paridade internacional, teria que ter uma redução aí a mais de 36 centavos, né, no litro do combustível, para poder ficar nesse 0 a 0. Na tua opinião, qual que será esse impacto dessa redução do preço da gasolina? A gente sabe que isso era um dos itens que mais estava pesando realmente na inflação, né? Então, por um lado, tem essa questão da inflação que pesa. Por outro lado, a minha pergunta para você fica em relação à questão de margens também da companhia. Foi mais uma redução aí nesse combustível sendo anunciado em tão pouco tempo. A gente sabe que tecnicamente é explicado, que realmente o diesel lá fora está caindo bastante, mas era o momento de já anunciar outro corte assim, na sequência da gasolina quanto do diesel em tão pouco tempo? Perfeito. Entendo que são dois efeitos da inflação, o primeiro direto e o segundo indireto. Direto realmente é um dos maiores pesos do IPCA quando você abre na divulgação do IBGE. Indireto, porque praticamente tudo que você consome no seu dia a dia chega até a gôndola do supermercado, até o lugar que você compra, via frete, via algum combustível embutido no preço. Então tem esses efeitos que vão puxar, por exemplo, o IPCA de agosto eu já estou vendo revisões de menos 0,20 para menos 0,30 e de setembro de 0,70 para 0,50. Então vão ter revisões para baixo, já nesses efeitos diretos e indiretos agora nesses próximos 2 meses. Sobre a Petrobras, as outras petrolíferas, é claro que sim, tem esse efeito com qualquer commodity. Quando você é muito dependente de um ativo para suas vendas, se o preço dele cai, realmente os resultados vão ser um pouco mais fracos do que anteriormente. Mas, curiosamente, para a Petrobras, acho que a visão de vários analistas é que esse patamar é o que menos incomoda. Se o preço do petróleo sobe muito, politicamente é um custo e vai ser muito questionada a política de preços no final do ano, no próximo mandato, seja Bolsonaro, Lula ou outro. E se cai muito, a Petrobras começa a ter um resultado muito ruim, realmente, em termos de lucratividade. Então, existe uma faixa de preço de petróleo entre 70 e 90, que é aquele que o mercado tem considerado nos últimos anos como aquele mais adequado para a Petrobras sofrer menos pressão. Agora, falando dos impactos, a gente sabe que temos eleições, né, e que isso acaba trazendo uma certa instabilidade, porque no final de contas atrela a incerteza. Por outro lado, a gente tem essa desaceleração global. O que pode pesar, ter mais impacto, né, no nosso cenário local? É essa questão das eleições ou essa questão dessa desaceleração global que a gente tem acompanhado? Perfeito. Mais uma vez, eu entendo que vamos parar em dois. Eu acho que as eleições para setembro e outubro podem ser uma volatilidade extra para o Brasil. Pode ser algo que, mesmo com o mundo indo muito bem, a gente talvez fique um pouco para trás caso as declarações nas campanhas caminhem para uma parte mais populista, uma parte com o fiscal bem mais deixado de lado. Agora, para o final do ano, acho que passadas as eleições existe uma boa vontade, quem quer que vença as eleições, e aí a gente olha mais para a questão global. E você ter uma economia global cedendo muito rapidamente seria um problema. A gente veria isso, por exemplo, na parte de commodities, como acho que o Marco colocou aqui, botou numa colocação aqui anterior. Realmente o Brasil acompanha em termos de atividade e preço de commodities ao longo da história. O preço de commodities sobe, o Brasil acaba tendo um desempenho do PIB um pouco melhor. Então não é interessante olhar muito se a desaceleração global vai ser realmente a Europa, os Estados Unidos, ou se a China vai estar no bolo, porque China estando no bolo, a gente tem o maior comprador do Brasil indo pior. Se a China continuar com a questão de estímulos e ficar a parte disso, pode ser que o Brasil sofra menos até. Você pode ter uma desaceleração global e o Brasil indo bem por conta da China voltando a crescer no próximo ano, no final desse ano. E, lógico, muito atento à questão de juros. A Europa vai chegar a 1,5 ou vai chegar a 2? Os Estados Unidos vai parar em 3,5 ou vai chegar a 4 ou mais? Isso tudo aí sim enxuga a liquidez e a gente está vendo os efeitos agora com essa sensação. Perfeito. Marco Saravalho. O Gustavo, queria aproveitar também aqui uma das suas especialidades também no mercado internacional. Eu estava falando aqui um pouquinho sobre a Europa, né, anteriormente, e entender justamente essa união entre a política monetária e agora também a gente tem os impactos de energia. A gente está só no verão, né? Ou seja, talvez tenha um impacto aí, realmente de um verão mais forte, mas
como é que vai ser a Europa final do ano, chegando com preço de energia talvez mais forte, né, sem fornecimento de gás ou reduzido, com juros em alta, né, ou seja, para um padrão europeu que seja 2, que seja 1,5, vai ser realmente muito forte. Será que a Europa pode entrar numa recessão muito forte? Qual que é o tamanho da sua preocupação em relação à região? Acho que principalmente a Alemanha, mas enfim, acho que todos vêm sofrendo de uma forma mais intensa ou menos intensa. Qual que é o tamanho da preocupação? Eu estou estressando aqui um pouco talvez os cenários, mas é um cenário possível, né? Um cenário realmente de faltar gás, faltar energia, com preço subindo e a política monetária tendo que apertar ainda, mesmo com todo esse cenário, tem que subir ainda a taxa de juros por lá, né? Pois é, precisa subir porque se você realmente deixa a inflação descontrolada, assim você fica na famosa estagflação, você fica estagnado, não cresce também, mas a inflação não para de avançar. Então talvez o remédio aquele remédio que te deixa mal, te deixa na cama no primeiro e segundo dia, mas depois de uma semana você já está bem, do que você não dar nenhum remédio e ficar 2 semanas mal. Acho que é mais ou menos por aí que a Europa está. A Europa dá situações entre China, Estados Unidos, Japão, e está na pior situação, porque justamente a guerra está afetando diretamente e as sanções econômicas da Rússia vão voltar agora nesse inverno. É claro que já começou um plano de racionamento informal na Europa, eles vão agravar esse plano, ou intensificar, acho que é uma palavra melhor, agora no inverno. Isso já foi feito, é bom colocar aqui. O Japão, quando teve o acidente na usina nuclear interna, tiveram que fazer um programa de racionamento às pressas e conseguiram evitar chegar a um estágio de não ter que botar as indústrias fechadas, de ter racionamento total, com algumas medidas simples, como diminuir a eletricidade nos prédios corporativos, diminuir itens assim do dia a dia, as pessoas não irem de gravata para o trabalho, trouxe um efeito maior em não ter que ligar tanto o ar-condicionado, são curiosidades que podem ser replicadas na Europa agora como já estão sendo feitos. E a população busca alternativas, você olha o Google, os dados de Google de procura, você vê que a procura por madeira subiu para as pessoas tentarem realmente irem para alternativas locais, ou seja, a população se adapta. A questão é, as indústrias vão ter que fechar, as pessoas vão ter que trabalhar menos ou mais de home office, talvez. Isso tudo vai ser uma pergunta que vai continuar vindo até o inverno chegar. A Europa está tentando acumular mais reservas, mais energia, mais gás, mas de qualquer forma a Rússia não abre a torneira totalmente, sabendo que quer ter a Europa na mão no inverno. Gustavo, inclusive eu vi relatos lá de europeus que já estão reclamando que mesmo com já tem um racionamento, mesmo eles economizando já estão pagando 5 vezes mais ali por essa energia. Mas eu queria falar, mudar um pouquinho, voltando ali o cenário de eleições, em relação à entrada de gringo na Bolsa. Ontem a gente estava inclusive discutindo no marketing entre Cabral e Gani, os dois divergem nessa questão. O gringo aplicou ali no dia 12 de agosto, né, 2,62 bilhões na nossa Bolsa. Cabral acredita que a eleição, né, independente do candidato que ganhar, não vai afetar, o gringo vai continuar entrando, é uma outra onda aí que o gringo está entrando na nossa Bolsa, né, o nosso outro comentarista acredita que pode afetar sim, né, dependendo aí do candidato, dependendo das tensões e das propostas desse candidato, e pode afastar o gringo da Bolsa. Queria ver a opinião sua e do Marco. Eu acredito que tem assim uma situação, você consegue chegar nos 3 planos praticamente, o plano onde o gringo não entra mais, o plano onde ele entra mais receoso e onde ele confia totalmente. Onde ele não entra mais, onde ele fica totalmente adverso ao Brasil, você consegue estressar tanto Bolsonaro contra Lula. Lula ganhar e já chegar no primeiro dia falando, não, o fiscal agora vai ficar com alguém aqui que o mercado não gosta e a gente vai voltar a todas as políticas que a Dilma estava fazendo, o gringo vai se afastar. Bolsonaro vencer com o discurso, a gente ganhou, a população me deu carta verde para um segundo mandato e a gente entende que os estrangeiros não têm que opinar na Amazônia de jeito nenhum, que a gente tem feito lá, a gente vai intensificar. Seria um cenário totalmente pessimista. Esse deixaria o gringo bem longe daqui do Brasil. Existe o contrário. Existe um cenário onde Lula vence e coloca o ministro da Fazenda, o ministro da Economia, que o mercado recebe bem, ele coloca as medidas que ele realmente pretende avançar, reforma tributária, fala que vai fazer alguma reforma administrativa mesmo que menor, diz que não vai voltar às políticas como eram feitas no governo Dilma, que vai ter alguma política de incentivo, mas
não tanto assim como o governo Dilma. Isso atrairia recursos estrangeiros, principalmente para ele colocando o selo ambiental, falando, ó, o que foi feito na Amazônia a gente vai mudar, a gente entende que tem que respeitar exigências de fora, isso atrairia. E Bolsonaro falando, não, a gente vai mudar um pouco nessa questão ambiental e principalmente a gente vai seguir com as privatizações, a gente vai conseguir passar no ano que vem a reforma tributária e a reforma administrativa. Esse seria um cenário ótimo. E o meio termo seria a mistura dos dois em elementos nos discursos. Eu acredito que a gente caminha mais para o cenário meio termo para ótimo. Entendo que nenhum dos dois vai vencer e querer receber essa chuva de resgates dos estrangeiros aqui no Brasil, ou mesmo de investidores locais não querendo financiar a dívida. Até a eleição pode ser um discurso bem adverso, como a gente teve, acho que no dia de ontem, o Ministério do Trabalho do governo Bolsonaro falando em postergar auxílio caminhoneiro e taxista para virar uma política pública permanente, e Lula discursando na USP falando que gostaria dos bancos públicos como no governo Dilma. Ou seja, os dois principais candidatos falando algo que nenhum investidor brasileiro ou estrangeiro gostaria de ouvir. Mas isso é discurso, isso é campanha. Eu entendo que vencidas as eleições, e principalmente se as eleições forem mais acirradas, a inclinação deles é para algo que agrada ao investidor. Você acredita que o cenário político influencia a entrada de gringo lá fora, não só commodity? Desculpa, eu acho que diretamente eu entendo que influencia sim. Eu concordo, acho que esse recurso, principalmente recurso que a gente chama de smart money, né, já diz o nome, ele é muito ágil, né, muito arisco. Então qualquer movimento, qualquer sinalização, ele vai entrar muito rápido, mas ele pode sair muito rápido. Não acho que a gente vai perceber, vai ter resultado desse movimento em novembro, dezembro. E como a gente olha também para movimentação nas casas, a movimentação vai ser muito pequena. Então eu acho que ninguém, principalmente uma possível entrada da esquerda, vai ter muito espaço para radicalismos. Tá? Esse é o meu cenário, é o cenário que eu trabalho. Então eu espero alguma volatilidade, mas não espero, como já vimos em algumas eleições anteriores, um excesso, né, ou realmente um extremo de volatilidade e oscilação. Mas, de novo, qualquer sinalização, esse recurso que pode vir muito fácil, que pode entrar muito rápido, também pode ir embora muito rápido. Acho que a grande vantagem também, nossa agora do Brasil, que pelo menos no curto prazo, relativamente, a gente está muito melhor do que nossos pares. Então, quando a gente compara com Rússia, acho que nem comparar. A gente não tem recurso indo para a Rússia, vem para a América Latina e acaba vindo para o Brasil. Compara com a Argentina, compara com outros países da América Latina, compara com Turquia. Então, no relativo, a gente tem, de certa forma, acho que preocupações com o lado fiscal, mas uma inflação que, de certa forma, dá um sinal de arrefecimento. A gente tem alguns impactos na geração de emprego, no PIB, enfim. Temos alguns pontos positivos que não estamos vendo em outras economias. Então, tudo mais constante também, né, o próximo governo, seja qual for, também vai carregar alguns impactos positivos, tá? Principalmente relativamente, quando a gente compara no relativo, ainda continuamos melhor, né, ou indo melhor do que alguns de nossos pares, quando a gente diz em termos de destino de recursos. E quando a gente fala também, aqui tem muito, no Brasil tem muita oportunidade, principalmente em infraestrutura, como a gente está vendo aqui o próprio 5G, não deixa de ser infraestrutura. Então eu não vejo, talvez, se a gente comparar essa volatilidade que a gente vai ver nos próximos 4 meses, né, daqui até enfim, outubro, novembro, comparar com as eleições anteriores, talvez a gente vai ser surpreendido positivamente, de novo. Essa é a minha expectativa, olhando com todas essas condições que a gente tem nesse momento. Né? Posso só complementar, então? Eu acho que o Marco tocou num ponto bem bacana, que assim, quando a gente pegava como investidor 2014, a gente falava, nossa, quem ganhar as eleições tem uma bomba na mão para assumir, porque vai estourar a parte fiscal, vai estourar a inflação, preços públicos todos comprimidos. Então, vencer as eleições de 2014 não era muito bom, porque o que tinha pela frente era bem ruim em termos econômicos. 2018 já era o contrário, Temer deixou a casa arrumada, deixou a inflação lá embaixo, juros mais em queda, você tinha várias leilões e concessões engatilhadas para os próximos anos, você tinha uma reforma trabalhista que, como a gente vê, mês após mês no CAGED, continua tendo um saldo positivo para o presidente que venceu 2018 para frente, Bolsonaro. Para agora, não está nem no melhor dos mundos de 16, nem no pior dos mundos de 14.
Eu entendo que você tem sim uma situação fiscal meio amarrada que você vai ter que resolver. Você já tem no dia 1 a questão do auxílio um pouco maior do que estava sendo pago e você tem todos os outros benefícios para endereçar. E aí você vai continuar, você vai tirar? Isso vai ser um tema para o próximo presidente bem importante. Mas você também tem essa questão de todos os investimentos contratados para os próximos anos. Mais de 500 bi em termos de infraestrutura que já vão ser investidos nos próximos anos, investimentos contratados, não é só infraestrutura. Então isso sim é uma parte mais interessante para o próximo presidente pegar, tem todo o ganho do marco de saneamento que vai ser colocado em prática ao longo dos próximos anos. Então eu gostaria de ganhar essa eleição, eu não gostaria tanto de, acho que 2014 seria mais difícil, mas essa eleição é uma eleição mais positiva, você sendo hábil politicamente, você consegue governar bem o país nos próximos 4 anos. Só trazer uma pergunta aqui do nosso chat, o Rogério que está deixando aqui, viu, o Gustavo, ele pergunta o seguinte: o pacote anti-inflação do Biden pode impactar a Bolsa aqui no Brasil? Acredito que a inflação nos Estados Unidos ainda vai se manter mais persistente. Teria que ter um equilíbrio onde você tem uma queda rápida de salários para você realmente ceder a inflação perto da meta no ano que vem. Lógico que a parte de combustíveis, que nem a gente está vendo aqui no Brasil na gasolina, lá também está acontecendo a mesma coisa. Eles estão dia após dia corrigindo os preços para os patamares internacionais e isso está dando um alívio. Até o final do ano a inflação vai ceder se os preços de commodities continuarem em queda. Isso vai acontecer. A parte mais difícil é a seguinte, que é você tirar aquela inércia, aquela parte de serviços, é você convencer as pessoas a se equilibrarem numa parte de preço menor. A vantagem é você estar com os preços em queda até o final do ano. E naturalmente janeiro é época de reajuste. Só um adendo, né? O principal objetivo, a maior parte aí desse pacote é para garantir um investimento histórico numa agenda climática, algo que foi muito criticado pelos republicanos ali. Esse pacote busca reduzir o custo de medicamentos, aumentar impostos, inclusive em corporações, para reduzir o déficit econômico. Você acha que acaba impactando algo aqui no Brasil? Não, eu entendo que a parte dos pacotes do Biden, ela meio que foi o limite agora, porque os Estados Unidos vão ter, segundo a Real Clear Politics, uma mudança. Os republicanos vão ganhar maioria na Câmara dos Deputados e maioria no Senado também adiante. Então o Biden ele não vai conseguir mais passar pacotes bilionários, trilionários adiante. Meio que ele vai ser quase o segundo governo do Obama, qual ele tinha um poder de política externa, mas não tinha tanto poder de política interna para aprovar novas medidas. Então esses temas do Biden, eles meio que vão se limitar agora, de fato. Tem uma outra pergunta aqui no nosso chat, dessa vez o AJ Mendes. Ele fala o seguinte: o PIB potencial subiu de 2% para 4% devido às micro-reformas. O que você, Gustavo, e você, Marco, acham disso? Quer começar, Marco? Eu falei bastante direto. Então, é sempre uma discussão, né, esses termos econômicos, né, do que é um juros neutro, do que realmente é o PIB potencial do Brasil. Uma certeza acho que mais importante, né, J. Mendes que fez essa pergunta, mais importante, eu como investidor, e acho que todo mundo que está aqui, você está no portal, você está no Profit, independente de onde você esteja, investidor, principalmente investidor de longo prazo, o que a gente busca? A gente busca uma boa taxa de retorno e a gente busca uma previsibilidade. O que acontece no Brasil é que a gente falta muito planejamento de longo prazo. Também, como a gente viu no passado recente, respeito aos contratos, enfim, essa é a grande preocupação. Então, mais do que crescer 4%, que a gente pode ter potencial, né, de crescer, o mais importante do Brasil seria crescer, na minha opinião, crescer 2% ou 2,5%, mas de uma forma consistente, né, por muitos anos. Esse seria, para mim, o melhor cenário como um investidor. O que eu preciso para construir uma usina hidrelétrica? Eu preciso de previsibilidade pelos próximos 30 anos. 30 anos podem passar 4, 5 governos diferentes, podem passar muitos governos diferentes, né? Para construir uma rodovia. A gente viu o caso, por exemplo, recente de concessões de aeroportos. Então a gente precisa realmente de previsibilidade e planejamento de longo prazo, né? Como o Gustavo falou, fiscal, que consiga sustentar principalmente uma inflação bem comportada no longo prazo, consiga ter taxa de retorno que justifique todos os investimentos de longo prazo e contratos que sejam respeitados para o investidor, independente se é local, se é estrangeiro, vir fazer esse investimento de longo prazo. Então, eu acho que é uma questão aqui muito econômica para dizer qual que realmente é o potencial
do Brasil, mas o mais importante, por exemplo, esse ano, 2,5%. Mas aí falando do lado negativo, né, Gustavo, provavelmente o próximo presidente, independente de quem seja, né, seja reeleito ou não, já pega uma expectativa de PIB, de atividade mais fraca para 2023. O que será feito para 2023 para frente, para a gente sustentar esse crescimento? Tá? Eu me preocupo um pouco, J. Mendes, em relação ao crescimento acima de 3, 3,5%, 4%. Eu não sei se no Brasil hoje a gente já está preparado para esse crescimento. Infraestrutura, energia, nós temos ainda alguns, até a própria mão de obra. Será que a gente tem mão de obra qualificada? Né? Será que a gente tem engenheiros, né, prontos? Será que a gente tem tecnologia pronta para esse crescimento de 4% sustentável? Então, eu acho que hoje o Brasil a gente tem condições de crescer 2, 2,5%, 3%, mas o melhor cenário seria realmente que isso fosse sustentável ao longo do tempo, né? O que a gente fala num economês muito simplista, né? É o famoso voo de galinha e acontece muito no histórico do Brasil, né? Cresce 10%, 8%, 5%, depois cresce 1% ou não cresce nada, entra em recessão, volta. A gente não tem uma consistência nesses indicadores, tá? Então essa é a minha leitura. Em relação à PIB, eu acho que a gente poderia sim crescer 4%, temos potencial para isso, mas tenho preocupação com alguns gargalos, como a gente já viu no passado recente, né? Quando a gente estava começando a crescer um pouquinho mais rápido, falou, pô, mas aí, será que a gente tem energia? Não sei se vocês lembram, e também depende muito de clima, então não é uma questão tão simples assim, né? Preferia muito mais crescer 2, 2,5%, mas por muito tempo acho que seria o melhor cenário e acho que deveríamos ter política, como a gente viu, em principalmente países asiáticos fazendo isso por muito tempo, né? E vejo o resultado que a gente tem em relação ao PIB, por exemplo, per capita de alguns países asiáticos e o Brasil vai ficando para trás, né? Boa, Marco. Acredito que o Brasil tenha um potencial grande, a gente tem contratado crescimento para os próximos anos com essas medidas microeconômicas. A gente muitas vezes fala das macro, mas as micro, como o marco a parte da cabotagem, dos portos, saneamento, tudo isso vira crescimento ao longo dos anos, mas é muito difícil mensurar. Você fica sempre na dúvida do que veio, por quê. O próximo presidente, ele tem sim potenciais, essa acho que uma das vantagens que você compara o Brasil com o Japão. O Japão é uma economia bem consolidada que os presidentes têm dificuldade de destravar crescimento por lá. No Brasil não, a gente sabe que a gente tem uns problemas bem óbvios. A gente sabe do Estado muito inchado, que isso traz ineficiências. Uma reforma administrativa, acho que os dois principais candidatos têm falado que vai ser necessário. A reforma tributária é uma crítica de empresário local e empresário estrangeiro. Tem várias marcas que não vêm para o Brasil porque falam que é uma confusão pagar imposto aqui dentro, que eles precisam de um time gigantesco para pagar imposto aqui, enquanto em outros países precisa de 1 ou 2 pessoas. Então também destrava muito crescimento pela frente. A parte da abertura comercial, o Brasil ainda é um país muito fechado, comparado principalmente aos países mais modernos emergentes. Então o Brasil destravando acordo com a União Europeia, também é um fluxo comercial maior ainda de crescimento para os próximos anos. O Marco tocou num ponto muito importante, que é a questão de infraestrutura e energia, mão de obra. É claro que sempre vai ter essa questão, a gente vai conseguir atender a esse crescimento ou vai chegar a um ponto de colapso. Entendo que também está aumentando bastante o investimento em energias alternativas, energia solar, energia eólica aqui no Brasil, isso vai dar mais vazão para uma economia crescer a um ritmo maior. Mas tudo isso passa por um entendimento muito claro. Por isso que quando a gente fala sobre os candidatos, aos olhos dos investidores, a gente questiona muito o programa econômico e quem vão ser as peças que vão estar tocando esse programa econômico nos próximos anos. Gustavo, só fazer uma última pergunta aqui, que acho que até nós como investidores a gente olha muito para a curva de juros, né? Eu acho que o Banco Central não está querendo falar desse assunto nesse momento, né? Acho que a discussão é anterior a essa, né? Saber se poderemos ter um novo aumento ou não, quando a gente fala para a Selic. Mas olha para os DIs já precificando realmente um cenário de que provavelmente o ano que vem a gente caminha para algo próximo entre 11% e até mesmo 10%. Então eu queria perguntar para você, tem espaço para cair juros? E segundo, para a gente até deixar gravado aqui, né, Débora Isa? Exato. Depois a gente vai cobrar o Gustavo. Quando que começamos essa queda de juros? Lembrando, a gente tem uma possível mudança de governo, enfim, a gente tem de fato um novo governo pela frente. Então a pergunta são duas, né? Tem espaço e quando começamos realmente esse movimento que está sendo precificado realmente nas curvas aí, né? Que aí eu vou ter que ser muito economista, eu vou ter que falar que tem espaço, mas depende, que é a palavra favorita de um economista. Mas eu acho que se a gente trouxesse o Roberto Campos Neto aqui, se
Se ligasse todas as câmeras e perguntasse isso para ele, ele ia ter que responder algo que ele não pode falar publicamente, que é tudo depende de como acontecer a política, do que acontecer nas eleições e do que o próximo presidente decidir que vai fazer no próximo ano. Ele tem até colocado indiretamente ou até mais diretamente a questão fiscal lá nos comunicados, na ata, mas o problema é que isso realmente é um tema. É muito diferente o ano que vem um governo chegar, começar o ano falando, não, o que foi colocado de incentivo no ano passado ficou, era para um período transição de pandemia, mas agora as coisas vão ter que andar de um fiscal mais amarrado. E outra coisa é chegar no primeiro dia de mandato e falar, vai ter esse plano aqui para infraestrutura, esse para crédito, esse daqui a gente vai manter todos os estímulos e vai criar um novo. Isso vai inchar ainda mais o fiscal e vai tirar essa possibilidade do Banco Central já começar a cortar juros. Vai ter que ser um fiscal expansionista com uma política monetária ainda de taxas de juros bem mais elevadas para o próximo ano. Então, muito correlacionado, muito dependente do que vai ser feito na política. Se tudo continuasse como está agora, eu acho que teria espaço sim. Eu entendo que a economia começaria a dar sinais de desaceleração mais para o final do ano, o mercado de trabalho bateria num limite de queda da taxa de desemprego, e com a economia mais fraca, o Banco Central consegue trabalhar já com uma inflação futura sendo precificada em patamares mais baixos e começar a cortar lá para metade do ano. E também existe um cenário ótimo onde a inflação desacelera bem mais rápida, não dá sinais de persistência para o próximo ano e aí ele consegue cortar até antes disso. Mas por enquanto eu entendo que está mais distante esse quadro ainda. Perfeito. Então, Tiago, pronto, agora no final das contas, Gustavo, não Tiago. Gustavo, muito obrigada pela tua participação aqui conosco. Quero muito agradecer, é sempre muito bom ter você aqui no estúdio para poder a gente conseguir entender um pouco mais sobre o mercado. Obrigada mesmo pela tua participação. Espero sempre contar com você mais vezes aqui no nosso estúdio presencial. É sempre muito bom. Eu que agradeço. Sempre que der, sempre que possível também, claro. Bem melhor, não tem falha na conexão. E eu que agradeço aqui o trabalho que a BMC faz para o Brasil como um todo aqui, passando informação de investimentos para todos. Obrigada mesmo, Gustavo. Bom, vamos continuar.